Graça e paz, estamos aqui para mais uma renovação mental, metanoia. Sou o apóstolo Wellington, estou juntamente com o mestre Tiago e estamos aqui para mais uma live e eu creio que vai ser um tempo de Deus para a sua vida, um renovar espiritual dentro da palavra que se fez carne e se manifestou entre nós. Cristo, a esperança de glória. Que bom que você está aqui, que bom você que vai assistir depois. Eu creio que vai ser um tempo especial para a sua vida. Graça e paz. Que da parte do Senhor você possa receber as bênçãos já liberadas para a sua vida. E hoje nós queremos falar um pouco sobre a natureza carnal e a natureza espiritual. Você sabia que existem duas naturezas? Existem duas naturezas que pode se manifestar em um único corpo. Por isso nós temos que ter o domínio próprio para poder aprender de fato como agir dentro desse contexto. Em Colossenses 3 diz assim no versículo 1: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós se manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estáis sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil consciência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aleluia! Gente, sabe o que é importante nós analisarmos? Que nós estamos em Cristo. E uma vez que nós estamos em Cristo, é possível uma mudança de vida, mestre. É possível uma mudança de caráter. Porque hoje as pessoas estão se convertendo ao cristianismo, mas não estão tendo uma mudança de caráter. E o que nós precisamos compreender é que a mudança de caráter é de suma importância para você ser um cristão genuíno. Um cristão genuíno não é aquele que está dentro de um templo levantando as mãos. Um cristão genuíno não é aquele que está dentro de um sistema religioso cumprindo obras. Um cristão genuíno é aquele que vive por princípios e que vive a palavra de Deus. Princípios esses que foram estabelecidos pelo Eterno para que nós viéssemos seguir dentro deste padrão. Escuta, chegou o dia e a hora de verdade, aonde nós temos que nos manifestar em verdade para cumprir os projetos de Deus. O tempo é agora. Chegou esse dia de que nós venhamos viver pela verdade, porque a verdade liberta, a verdade gera caráter, a verdade gera libertação. Temos vivido uma igreja nesse século doente, uma igreja presa aos sentimentos almáticos que tem alimentado um padrão adâmico. E com isso a igreja não consegue romper para um novo tempo. Escuta, um novo tempo é possível em Cristo. Um novo tempo é possível naquele que me chamou desde antes da fundação do mundo. Aleluia! Não fomos chamados, mestre, no dia em que nós nos convertemos dentro de um prédio. Fomos chamados desde antes da fundação do mundo. Amém. E essa conversão, ela é genuína. Sabe por quê? Porque o chamamento não veio de homens. O chamamento não veio de uma estrutura. O chamamento não veio de uma ideologia. O chamamento veio pela voz daquele que te ama. Amém. Então nós podemos viver isso. O Senhor nos ama e o Senhor tem algo maior para as nossas vidas, e nós precisamos corresponder com isso. Nós precisamos corresponder com aquilo que é eterno, com aquilo que é perfeito, com aquilo que Ele designou desde antes da fundação do mundo. Se queremos algo maior, vamos ter que de verdade viver um evangelho verdadeiro. E Paulo diz assim, olha: não pensastes muito nas coisas da terra, mas se debutais, se inclinais para viver as coisas dos céus. Porque nós já estamos mortos para as coisas da terra e estamos escondidos na nova vida que Cristo pode nos gerar. Entenda isso, quando nós estamos em Cristo, nós estamos no maior lugar de seguridade.
Amém. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos num esconderijo aonde muda toda a nossa realidade. Escuta, talvez você está vivendo uma realidade falida. Deixa eu te dizer, essa realidade falida pode manifestar as verdades de Deus sobre a sua vida. Essas realidades falidas, elas podem ser confrontadas e trazer uma realidade, através do confronto, uma realidade eterna. A realidade eterna pode mudar as áreas falidas da nossa vida. Deus quer te dar o melhor da terra, por isso Ele nos deu a terra. Deus quer te levar para um lugar maior, um lugar de excelência, um lugar de gozo, mas você precisa viver as coisas do alto. Quando eu vivo as coisas do alto, eu sou canalizado, eu sou padronizado pelo Espírito Santo. Amém. Amém. E o próprio Jesus, ele já nos falava isso antes de se manifestar na cruz, a respeito do que mais acontece no tempo de hoje, né? Porque a igreja, ela começou a buscar muitas coisas passageiras. E Jesus já falava, buscar primeiro as coisas que vêm do alto, as coisas que são do alto, juntar tesouro nos céus. E aí é uma pergunta que eu fiz a Deus relacionada a isso. E as pessoas hoje vivem como se fosse, morreu, acabou, não existe nada depois. E o que eu faço agora, depois Deus me perdoa, mas a gente tem que entender algo importante. Por quê? Eu preciso entender a minha natureza e viver a natureza de Cristo em mim. Por que a gente precisa, na realidade, ser santo como Ele é santo, viver santidade como Ele vive? O que nós ganhamos com isso? E aí vem a resposta do Senhor. Ajuntais, pois, tesouro nos céus, aonde a traça e a ferrugem não corrói. O que nós estamos falando aqui não é um ritual religioso para você parecer que é melhor do que os outros, nada disso. Mas é uma forma prática de ajuntar tesouro nos céus. Porque quando nós estamos em Cristo, e é isso que nós temos falado aqui, existe uma capacidade que nenhum outro ser na terra consegue ter. Os homens conseguem juntar riquezas, conseguem ser ricos, conseguem ter várias propriedades, mas ajuntar tesouro nos céus, somente os filhos. E aí vem o que o Pai está nos ministrando. Porque em Mateus, lá em Mateus 20, tem algo que sempre me confrontou em Deus. Em Mateus 20, 16, diz assim: portanto, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. A dimensão desse versículo, e eu não quero me aprofundar aqui na dimensão do capítulo, é algo que me marcou muito, porque eu posso estar o tempo inteiro em um sistema religioso, a vida inteira num sistema dito igreja, e não ser escolhido. E mais do que isso, não é o nosso trabalho que faz a gente ser o primeiro. Não é o quanto eu faço que faz eu ser o primeiro. E também alguns vão dizer, então eu posso ficar no pecado a vida inteira e no final eu apareço, como eu fui o último, eu serei o primeiro. O que a Bíblia está dizendo também não é isso. Então o que eu vejo hoje, como eu trabalho com pessoas, alguns jovens, quando eles falam para mim que são cristãos, eu até duvido. Porque eu trabalho com jovens. Pelo modo que vive. Pelo modo que vive, pelo modo que fala, pelo modo que pensam, pelo modo como se vestem. E alguns deles chegam até, eles cumprem quase todas as coisas. Mas eles vivem a sua vida como se fosse ele exclusivo dono da vida deles. Não tem um compromisso com os princípios. Nenhum. E aí eu me perguntava em relação ao que é o seu primeiro para Deus. O que seria isso? É o que nós estamos pregando aqui. Ser o primeiro, ser o último. E havia uma necessidade dos discípulos. Eles até debatiam entre eles quem ia ser o maior no reino dos céus,
quem seria. E eu acho que a igreja atual está muito pautada dentro disso daqui. Ela faz muitas coisas para ela mesma e poucas coisas para o que Deus quer. Isso tem a ver com obras? Completamente. Porque as obras, na realidade, elas não justificam o crente ou o cristão. Você não é justificado por ela, pelo contrário, as obras, elas te condenam. Isso. E quando eu vejo a geração atual, me entristece um pouco, porque quando eu vejo essas mesmas pessoas pregando, elas pregam o evangelho que eu fico maravilhado, e me sinto até constrangido, e fico às vezes triste, porque eu não consigo atingir o que eles atingem. E quando você vê a vida deles na prática, na essência, não vivem 1% do que pregam. Então o que é ser o primeiro, o que é ser o último? Os últimos serão os primeiros, que significa que eu e você, apesar de não ter uma visibilidade momentânea, passageira no mundo, nós temos que ter uma visibilidade nos céus. Por isso, ajuntar tesouro nos céus. Por isso a conversão genuína, mestre, ela é importante, porque as pessoas estão se convertendo a um sistema. E quando há uma conversão ao sistema, eu sou santo enquanto estou dentro do sistema. Sim. Fora do sistema eu manifesto a minha natureza adâmica. E uma conversão genuína é arrancar de você a natureza adâmica para que Cristo governe. Estando dentro de um prédio, ou fora de um prédio, ou em qualquer lugar que eu esteja, eu vou manifestar a realidade que eu carrego, Cristo. É justamente com isso que eu iria fechar. Eu conversando com um jovem, e eu questionei ele, né? Ele é cristão, se diz cristão, e as brincadeiras dele no meio das pessoas, e eu falei para ele, rapaz, eu acho que eu vou lá falar com o seu pastor. Não, mas na minha igreja pode fazer isso. Na minha igreja, ou seja, o sistema, igreja, cria doutrinas para poder atrair as pessoas. Na minha igreja pode, mas como eu estou no meu trabalho, eu não posso falar nada. Mas a minha resposta para ele seria, mas no reino dos céus, os princípios são imutáveis, independente da sua igreja, da sua denominação, da sua religião. Ele é santo. E ponto final. E ele só se relaciona com quem é santo. Como? Quem está nele. Então, o nosso Deus, ele não brinca de ser Deus, porque ele sempre esteve aqui e sempre vai estar, porque ele é eterno. Então as pessoas estão brincando com a graça, porque a graça parece que é um pretexto para pecar, porque eu posso pecar enquanto eu quiser, que depois o sangue me lava, o sangue me lava, o sangue me lava, o sangue me lava. Mas uma coisa você nunca vai ter de volta, quando você vive pecado, é o tempo perdido. O tempo não volta atrás. E Deus manifestou o seu filho num tempo e colocou você para se manifestar num tempo. Quando você não vive o que era para se manifestar no tempo, você sai do primeiro lugar da fila e vai para o último. Por isso que os primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Quem não tem a capacidade de remir o tempo nunca vai entender quem é em Deus, o que faz em Deus. Por isso as pessoas brincam, eu posso pecar, eu posso ir para um motel com alguém, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso. Então se a gente pode fazer tantas coisas, para que você cristão? E Deus é um tremendo de, vamos botar assim, sátiro, que deixa a gente na terra, vivendo em santidade, quanto que a gente não precisaria mais viver em santidade. Então não se deixe enganar pelo pensamento do mundo atual. Agora, é importante falar algo aqui, mestre, que a santidade que o povo aí fora busca, que é uma santidade externa, ela não santifica o interno. E a mudança que precisa ser feita é no interno. Então você só pode ter uma vida de santidade quando o dono da santidade está em você. Ou seja, quando a realidade de santidade habita em você. Então quando Cristo é a realidade na sua vida, você não precisa fazer força para ser santo. Não é o teu jejum de 40 dias que vai te santificar. Pelo contrário, a santidade dele vai fluir como um rio de água viva, expurgando o pecado e fazendo você ser santo. Porque uma das coisas que você precisa entender é que pecado na sua vida é um acidente. Ninguém premedita acidentes. Acidentes acontecem. Sujeito a errar. Sim, acidentes acontecem. Ninguém aqui é perfeito. E para todo acidente tem um socorro presente. E para todo pecado tem um socorro presente, o sangue de Cristo. Amém. Então, em qualquer momento que você pecar,
porque o pecado é acidente, você vai ter o sangue para te lavar. Agora, o sangue não lava iniquidade. Porque o sangue só pode funcionar na vida de um iníquo quando ele faz a trajetória do arrependimento e mudança de padrão. Sim. O sangue de Cristo só pode purificar o iníquo, quem vive na iniquidade, porque a iniquidade, ela desenvolve padrões. Pecado é uma coisa, transgressões e iniquidade é outra. Então quando você entra na cadeia da iniquidade, porque iniquidade você premedita. Iniquidade você forja. Você quer ver um exemplo de iniquidade? Mentira. Eu estou me projetando como vou mentir para não cumprir o que eu tenho que cumprir. Então isso se chama iniquidade. Davi fez isso. Pecado de Davi, do rei Davi. Abriu a janela do palácio e Betseba tomando banho. Pecado. Já teve sangue porque a obra foi consumada desde antes da fundação do mundo. Então o sangue de Cristo já estava purificando Davi naquela época. Porque a obra de Cristo foi consumada desde antes da fundação do mundo, já diz em Apocalipse. Então, Davi já alcançou perdão automaticamente. Mas no segundo dia, quando Davi já abriu a janela do palácio, iniquidade, já premeditou que iria desejar a mulher, piorou a situação ainda quando mandou matar o marido. E você sabe qual foi o resultado? Cadeias. E toda cadeia existe guardiões que prendem a pessoa em um vício, que prende a pessoa naquele padrão vicioso que ela vai repetindo até chegar à morte, porque o salário do pecado é a morte. Sim. Esse pecado aí no original é iniquidade. O salário da iniquidade é a morte. Sim. Então, o que acontece? A pessoa vai premeditando. E isso revela, sabe o que, mestre? A natureza de Adão. E se você carrega a natureza de Adão, é porque você não se converteu. Porque a mudança vem quando a natureza de Cristo governa sobre a nossa natureza falida. Então você vê que o resultado de Davi foi enfermidade, Salmo 32. Enquanto não confessei e abandonei a minha iniquidade, os meus ossos se quebravam. Tem muito crente aí me assistindo que ele está enfermo e nada muda, participa de campanha, vai no monte, faz um montão de coisa e nada muda. Sabe por quê? Porque você faz obras externas, mas a obra interna que deve ser feita por Cristo, você não permite. Porque o que vai te curar é a mudança de estado. O que vai te curar é deixar de ser iníquo para ser de fato um rei e um sacerdote na presença do Senhor, curado e lavado. É isso que nós precisamos entender. E as pessoas não estão entendendo. Por que não estão entendendo? Porque é mais fácil alimentar o que eu desejo do que alimentar o que a palavra diz. É verdade. E essa geração ama, né? Essa geração ama. Ama se alimentar do pecado, do erro, e cria padrões para poder fazer com que a mentira seja a verdade, que o erro seja... Mas o pior de tudo não é isso, que as igrejas estão se adequando a isso, quando Paulo fala, não se amolde ao padrão deste mundo, mas renovai o vosso entendimento para que possais experimentar o que é bom, perfeito e agradável. É o que você acabou de abrir. Eita, eu abri aqui justamente para falar isso. A questão de amoldar. E algo ontem me chocou muito. Eu fiquei muito afligido com Deus. Porque eu estava com uma determinada pessoa, né? E ela é espírita. E de repente ela pegou um utensílio de uma entidade que queria me dar de presente. Eu não preciso. Ela começou a religião, sou cristão, eu não vou usar, melhor você dar para alguém que vai fazer um proveito disso. E ela começou a beijar um utensílio, chamando o nome da entidade, falando, né? E dizendo, eu te amo, isso, aquilo. Eu fiquei olhando para aquilo e aquilo me confrontou muito. Porque os crentes hoje têm vergonha de dizer que ama o Senhor, que ama Cristo, que ama aquele que se derramou sangue e salvou. Mas essa pessoa, pegando lá os utensílios, e não era só uma bolsa cheia de utensílios, ou seja, ela comprou para dar para outras pessoas, como ela ama aquela... Por isso Jesus dizia que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Nós estamos numa geração em que a igreja se transformou em um ambiente apenas para receber. Eu quero, eu preciso. Se você está mal, procura uma igreja que ela vai resolver todos os seus problemas. Então, resolver, tu volta para o pecado. Então, a igreja se transformou numa UTI. Uma UTI para todas as pessoas que têm o seu problema financeiro, não há nada de erro nisso quando Deus é o centro, né, mestre? Não, jamais. A gente até crê nisso.
Mas aí as pessoas não têm uma transformação legítima. Sim, sim. Não tem uma renovação da mente. Sim. E mais do que isso, a Bíblia, em King James, diz: não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Existe um sistema preparado. Sim. E nós que estamos falando aqui, louvamos a Deus porque homens de Deus foram usados para nos despertar para um tempo. E é isso que nós estamos fazendo aqui, pedindo a Deus que essas palavras te despertem para um tempo, para que você entenda que apesar do sangue de Cristo, apesar da morte do Senhor na cruz, apesar dele ter completado no ambiente celestial todas as coisas, ainda os princípios de Deus permanecem o mesmo. E Ele é santo, Ele é santo e Ele é santo. Como santo, requer um povo santo, escolhido, remido pelo teu sangue, que vive os seus princípios, que não se amolda aos padrões do mundo, que vai ser referência para uma geração nos últimos dias, que vai ser colocado como placa, assim como o profeta profetizou, como placa, para que os mensageiros, quando passarem, e quando passarem os povos, eles vejam que em todo o mundo se corrompeu, mas existe um povo lá no Rio de Janeiro, lá no Brasil, que não se dobrou a Baal, que não se dobrou a Xerá, não se dobrou ao sistema. Pelo contrário, faz com que o sistema seja abalado pelas obras de suas mãos. Aleluia. E é isso que o Pai deseja: filhos maduros. Filhos maduros. E eu ouvia hoje o apóstolo Juan, e ontem também, e ele falava sobre isso, de maturidade, como nós estamos falando também de maturidade. E o grande problema da igreja, que eu percebo, é a questão da maturidade, porque a pessoa acaba de chegar, ou a pessoa já está há muito tempo, ela se acha nessa necessidade de ser usada sem passar por um tratamento, sem passar por um forjar da estrutura em Cristo. E o pior que eu vejo, apóstolo, as pessoas hoje, elas têm a convicção de que não precisa mais estar na igreja, não precisa mais ter um líder, não precisa mais de nada, porque quando a gente fala sistema, independente do sistema que Deus escreveu a seu respeito, você tem que viver. O sistema está aí, mas não é por causa que o sistema está aí que você vai largar a mão do arado para deixar com que o sistema avance mais ainda. Nós estamos aqui justamente para identificar os problemas e sermos usados dentro do sistema, mas de forma madura. Maturidade. Então, Deus não extinguiu os princípios. E a maturidade ela é a manifestação exata da presença de Cristo na sua vida. E essa é a realidade de hoje. Cristo é o cabeça de todas as coisas. Tudo veio por Ele, tudo volta para Ele. E isso a gente precisa entender. Porque nós estamos vivendo hoje uma igreja de movimentos, mas sem princípios. Uma igreja atual que tem toda a estabilidade financeira, mas que não tem a estabilidade espiritual. Porque homens estão se manifestando, homens estão se mostrando presente dentro de uma estrutura adâmica, só que o que acontece? Na hora de manifestar a realidade de Cristo, não manifesta. Por quê? Porque o transformar, o regenerar, o lavar que João fala da palavra não aconteceu. E o batismo que nós temos que ter não é mergulhar dentro de uma banheira cheia de água. O maior batismo que nós temos que receber é o batismo do Espírito. Qual é o batismo do Espírito? O lavar regenerador pela palavra. Uma metanoia, uma mudança mental. A minha carne quer, o meu corpo deseja, mas o meu espírito conectado a uma realidade mental que é conhecida pela palavra não permite fazer, porque é maior a realidade de Deus em minha vida. Mas aí o que se cria hoje, mestre? Não deixa, vinde a mim como estás. Uma hora Deus muda. Entenda uma coisa, quem vai te mudar não é Deus. O que vai te mudar é a palavra. Deus continua sentado no seu alto e sublime trono, regendo a terra, a estrutura, o governo. O que vai nos transformar são os seus princípios e leis que foram estabelecidos.
que a realidade de hoje, a igreja atual não conhece. E se você não conhece essas palavras, como você vai ser liberto? Conhecereis a verdade. Qual é a verdade? Cristo é a verdade. Agora, como eu conheço a Cristo? O problema é esse. Como conhecer a Cristo? Porque Cristo tem leis e princípios. Embora ele não carrega, ou embora ele não viva pela lei, mas ele carrega a lei. Porque a lei se cumpriu nele. Então, quando você entende isso, você está conectado a Ele, você vive um com Ele, e você começa a manifestar uma realidade espiritual e não mais carnal. Por isso nós falamos de um homem espiritual e carnal. Então nós precisamos entender que nós somos espirituais, viemos dele. Aí Paulo diz, como eu tirei em Colossenses no início, não se incline tanto para aquilo que é carnal, mas para as coisas do alto, porque vocês são do alto. Estamos na terra para estabelecer o que vem do alto. Mas como vamos estabelecer o que vem do alto, se o príncipe deste século, que é o diabo, lançou suas teorias e a igreja atual abraçou? Porque se assumíssemos se nós assumíssemos a nossa identidade, a igreja atual não aceitaria a ideologia que está vindo hoje neste século. Porque a Bíblia diz lá em 1 Pedro que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Se somos reis, não aceitamos o legado de um príncipe corrupto. Não aceitamos o legado de um príncipe errado, um príncipe que traz leis e que traz um governo totalmente diabólico, que é o diabo. Sim. E a Bíblia fala que Satanás é o príncipe deste século, o Deus desse século. Agora entenda uma coisa, quando um rei chega, o governo de um príncipe acaba. Agora, sabe por que Satanás tem prevalecido sobre a terra que pertence aos reis, que somos nós, filhos? É porque nós não temos nos posturados como reis, e muito menos como sacerdote. Então o príncipe deste século, que nunca vai ser rei, tem governado ilegalmente. Então chegou a hora de nós nos levantarmos e assumirmos o que somos, para de fato implantarmos o governo do Pai e sermos a restauração para a terra. Satanás é príncipe? Amém. Eu como rei estou entrando e desinstituindo o governo e o legado de Satanás. Acabou. Mas sabe por que não acontece? Porque não nos posturamos como deveríamos nos posturar. Porque em algum momento da vida também adotamos os preceitos de Satanás, como você disse aí. Na minha igreja pode tudo, é o que a gente ouve hoje. Não. Os princípios são imutáveis, o governo é imutável. Nas igrejas pode, mas no reino não. Verdade. O que eu acho interessante, quando o Espírito estava ministrando no apóstolo, ele começou a falar algo semelhante comigo. E por que ser espiritual? Essa é a pergunta. Por que deixar de ser carnal? Porque é isso que o diabo tem feito e tem oferecido nos últimos dias. Um ambiente espiritual defraudado. Se você pega hoje o número de pastores e também líderes e crentes que saíram das igrejas, estão indo para os centros espíritas e para o espiritismo, é assustador. Porque a igreja não tem aquilo que ela prega. Isso. Ela prega um Jesus que cura, liberta, transforma, mas não cura, liberta ninguém. Ela prega um Jesus Cristo que tem um ambiente espiritual, que tem os anjos a teu favor, mas não vive. Então o que a igreja fez? E a igreja vive hoje. O que o diabo tem feito também? Ele oferece aquilo que a igreja não tem para oferecer. Um ambiente espiritual. Um homem espiritual. Então, qual é a diferença que nós podemos fazer com o mundo? Por isso que a Bíblia nos diz que nos últimos dias a criatura iria gemer pela manifestação dos filhos maduros. Filhos maduros falando de filhos espirituais. Filhos que não estão vinculados à terra apenas, mas que têm um ambiente nos céus também e que ele conhece esse ambiente. Agora, se você quiser, faça uma pesquisa rápida. Todas as outras religiões, elas se baseiam no ambiente espiritual. Todas as religiões, elas se baseiam no ambiente espiritual. Sim. E você também é um ambiente espiritual. Você tem um ambiente natural e um ambiente espiritual. Eu não gosto de usar esse ambiente natural. Mas nós temos duas naturezas. E as duas naturezas, elas conflitam entre si. E Paulo já dizia isso.
que a carne quer fazer uma coisa e o Gálatas. espírito quer fazer outra coisa. E o que nós temos que fazer? Submeter a carne e a alma ao espírito. Ponto final. Porque o espírito está pronto. E o que nós vamos entender com tudo isso é que o mundo, ele quer, na realidade, um ambiente espiritual perdido no Éden. Uau. O ambiente espiritual perdido no Éden é o que eu, e você, e todos os que estão à nossa volta querem. Todos querem um ambiente espiritual. Eles trocam isso pela ciência, eles trocam isso por coisas, eles trocam isso por dinheiro, eles trocam por qualquer coisa. Substituem, mas nada substitui o que o homem tinha no Éden. E o que o homem tinha no Éden pode ser novamente manifesto através de mim e de você, com Cristo, esperança de glória. Um homem não quer dinheiro, porque o homem não precisa de dinheiro. Nós precisamos ter de volta o nosso ambiente real, sacerdotal, um ambiente espiritual. Não é isso? Sim, sim. Como você falou de Gálatas, eu abri em Gálatas aqui 5, no versículo 16, diz assim, ó, Paulo: digo-vos, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Amém. O que é andar em espírito? O problema, mestre, de hoje é que as pessoas acham que ser espiritual é manifestar obra. O problema de hoje é que o pentecostalismo incutiu na mentalidade do povo de que ser santo é você andar em espírito, é você estar no meio da rua, lá um derecoma nagasui, andere provas, ou tendo visão a todo tempo, tanto que você repara que tem ministros aí que trabalham com dom de visão, e eu creio, nós cremos no voz profética, mas a igreja está lotada para as pessoas receberem visão. E a visão não é base, querido, para a vida espiritual, porque as mesmas pessoas que recebem essas visões e não têm base para trabalhar essa visão, elas não conseguem romper dentro do que recebeu. Porque toda profecia e visão precisa ter um trabalho específico para que você possa fazê-la desatar. E Paulo fala aqui, olha, digo-vos, porém, andar em espírito. Andar em espírito é andar nas obras que Cristo criou para você. Amém. Que obras essas? Escritas desde antes da fundação do mundo. Reis e sacerdotes. Amém. Porque sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa. Nós não temos uma visão de um governo, de um rei dentro do Brasil. Né? Mas se você chega, por exemplo, no governo da rainha Elizabeth, você vai ver que todos lá pensam como a cabeça da rainha Elizabeth pensa. Então o que acontece? O país vai se mover dentro daquela esfera, dentro daquelas leis. Nós dizemos que fazemos parte de um reinado, mas não agimos com a mentalidade desse reinado. Estamos em Cristo. Estamos mesmo? Porque quem anda em Cristo não satisfaz os desejos da carne. Andamos em Cristo. Estamos mesmo? Mas damos calote. Andamos em Cristo. Estamos mesmo? Mentimos. Andamos em Cristo, fornicamos, andamos em Cristo, praticamos obras mortas, andamos em Cristo, fazemos tanta coisa errada, não estamos no governo de Cristo. E é aí que vai assustar, porque no grande dia vamos ser julgados. E o maior problema é que tem gente que acha que vai estar, porque está dentro de um sistema chamado igreja, quando nunca esteve. Conversão não é estar dentro de um prédio, ouvindo uma boa música, como os nossos músicos estão ensaiando aqui agora, e você pode ouvir no fundo. Escuta, conversão é ser mudado de dentro para fora. Amém. Eu externalizo o que eu carrego. Amém. E se eu carrego Cristo, eu vivo o sobrenatural. Se eu carrego Cristo, eu vivo o melhor da terra. Se eu carrego Cristo, acima de tudo, eu não desanimo. Se eu carrego Cristo, eu tenho vida. Se eu carrego Cristo, acima de tudo, eu tenho caráter. Amém. Amém. Compro e pago. Deixo de mentir. Verdade. Não traio a esposa. Não, porque hoje traiu, separa a casa com outra. Gente, é assim. Esse não é o governo que Cristo criou. O governo que Cristo criou é eterno. E desde antes da fundação do mundo. Entenda isso. Ser espiritual não é praticar obras. Ser espiritual é permitir que Cristo governe dentro de você. E você vai manifestar o governo do Cristo. E ser espiritual vai ser algo tão natural que você não vai nem perceber. É verdade. Não tem, você não vai fazer força, né?
Não precisa ficar buscando quantas vezes pecou no dia, quantas vezes deixou de pecar. E aí uma das indagações das pessoas hoje é justamente isso, né? Porque a pessoa, ela procura a igreja não por amar o Senhor, não por amar o propósito, a visão, ou porque ama ver as almas sendo salvas. Não, elas procuram para resolver os seus problemas. E para resolver o problema em Deus, você não precisa ser espiritual. Não precisa. Algumas coisas acontecem porque você está num ambiente, e o ambiente favorece você receber algumas coisas. Sim. Mas isso não diz nada em Deus. Porque para Deus isso não diz nada. E aí algumas coisas vão começar a acontecer no Brasil. Como já tem acontecido há mais ou menos uns 10 anos. Deus tem sacudido a nação brasileira. E a nação brasileira não tem despertado para aquilo que Deus quer fazer. E se você pega hoje, nós estamos no Rio de Janeiro, pelo menos lá onde eu moro, todas as ruas têm uma igreja. Mas quem comanda as ruas são o tráfico de droga, a violência, o roubo, o homicídio. E aí a gente fica assustado, com medo, se escondendo dentro das coisas, e a igreja como um todo perdida. Por quê? Ninguém, ou a maioria das pessoas hoje, não tem peito, falando, desculpa a expressão da palavra, de bater de frente com o diabo. Por quê? Está no mesmo sistema. Só pode vencê-lo quem está fora do sistema. E para você estar fora do sistema, só existe uma única oportunidade: estar em Deus. Todos os outros sistemas pertencem a Ele. Só o único sistema que está em Cristo é o que está fora dele. Então, uma das coisas que mais... E essa passagem, e eu sempre falo ela, eu vou falar sempre que eu puder, é Pedro. Para mim aquilo é a demonstração maior do que é ser um homem natural, um homem carnal e um homem espiritual. Pedro, ele tem a maior revelação, e nenhum dos 12 apóstolos e as milhares de pessoas que passaram por Cristo não tiveram a revelação de que Jesus era o Cristo. Mas mesmo isso não foi suficiente para Pedro deixar de ser Pedro. Eita. Somente o encontro real com Ele faz você deixar de ser quem você é, porque a minha natureza é uma natureza destrutiva, adâmica, de queda e de morte. Essa é a minha natureza normal, a minha vontade, o meu querer é esse. Por isso subjugar a nossa alma e o nosso corpo ao Espírito. E aí Pedro tem um encontro com Jesus. E Jesus, já manifesto como Cristo, pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. A única forma de você ser quem você realmente é no seu destino. Não existe um outro lugar que você vai ser quem você é. Pedro voltou a ser um pescador de antes. Ele deixou de ser pescador de alma para ser pescador de peixe. Talvez você e eu deixamos muitas das vezes, por causa das circunstâncias da vida, de ser o que era para ser, o que foi escrito, e somente no nosso destino nós vamos viver realmente quem somos e o homem espiritual que somos. Não existe outra forma. Então, quando a gente pensa em estar em Cristo e ser espiritual, não é esse espiritual que a gente foi forjado, pelo menos eu fui forjado, que você tinha que jejuar tanto tempo, que você tinha que orar tanto tempo. E eu lembro-me como jovem, disputando entre os jovens da igreja, quem jejuava mais, quem passava mais tempo em jejum. Era até melhor do que hoje, né? Porque hoje os jovens estão competindo para ver quem pega mais dentro da igreja. E aí a igreja se transformou num centro de encontro, um centro em que as pessoas se encontram para fazer amizades, porque está muito violento lá fora, ainda na igreja ninguém entra armado ou fuzila ninguém. Então dentro da igreja, teoricamente, estamos protegidos. Qual é o melhor lugar para você encontrar alguém hoje? Ou é nos sites de relacionamento, que você não precisa sair de casa, ou é na igreja.
Então a igreja hoje é isso. Um ambiente que você não precisa prestar conta a ninguém, um ambiente que você não tem um líder para você prestar contas, porque o nosso Deus não mudou de princípio. E transformaram a igreja, casa de oração, em comércio. Uau! Em um comércio rentável. Mas fiquem tranquilos. Os prédios que têm sido levantados, as estruturas que têm sido levantadas, assim como Jesus profetizou naquele tempo, nós estamos profetizando este tempo. Não ficará pedra sobre pedra, Aleluia. até que o reino do Mashiach se manifeste na terra. Em nome de Jesus. Porque se nós, que somos chamados para fazer a diferença, não entendemos que tem uma convocatória vinda dos céus. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Esquece o resto. Apacenta as minhas ovelhas. O que significa isso? Cumpra o seu destino. Viva em santidade. Você e ele. Esqueça os outros. Porque a salvação é individual, mas o reino é coletivo. Amém? Amém. Amém? Isso é tremendo, né? Quando a gente começa a compreender que precisamos nos posturar para aquilo que o Senhor está fazendo e para aquilo que o Senhor já iniciou. Então a gente precisa se alinhar, ser homens e mulheres espirituais para governar em Cristo e viver o sobrenatural e viver a realidade do reino aqui na terra. Amém. Deus te abençoe e até o próximo domingo. Amém.